Você já ouviu falar na teoria do apego? De como os primeiros vínculos que a gente faz, quando a gente ainda é bem bebezinho, são importantes para o resto das nossas vidas? Então, meu nome é Rita Jorge, eu sou condutora da página Bote Salva Vidas, aqui no YouTube, no Instagram e no TikTok, e eu vou explicar para vocês como a teoria do apego se desenvolveu e como ela segue importante nas nossas vidas até hoje. E sim, eu tô com um macaquinho de pelúcia. Por quê? Porque os macaquinhos ensinaram a gente a desenvolver essa teoria e aí eles continuam um símbolo de apego, de vínculo e de transições das nossas fofurices ou falta de fofurices quando a gente é bem bebezinho. Vamos lá. Esse macaquinho, ele representa algo extremamente importante, que é o vínculo afetivo. Na infância, o colo, o aconchego, a presença constante de um cuidador são mais importantes do que a gente pode imaginar. E eles são fundamentais não só para a questão de afeto, mas para a sobrevivência emocional, afetiva e biológica dos bebês. Então, hoje eu quero explicar para vocês como a teoria do apego explica tudo isso. Vamos falar sobre o que a ciência descobriu a partir dos comportamentos dos bebês, não só bebês humanos, como bebês também de macacos, foram bebês de macacos rhesus, como esses primeiros vínculos moldam o nosso cérebro, a nossa saúde mental e até mesmo os nossos comportamentos quando a gente fica adulto, tá? E o mais importante, como é possível curar essas feridas de apegos distorcidos quando a gente é bebê, quando a gente já tá grande. Seja você um profissional de saúde, um educador ou simplesmente alguém procurando compreender a própria história, esse é um convite para um cuidado, para um recomeço e para um colo bem gostoso, bem quentinho, bem apertado. Então vamos lá, vamos começar pelos fundamentos teóricos, tá? A gente tem 3 fundamentos teóricos importantes na teoria do apego: o Harlow, o Bowlby e uma psicóloga chamada Ainsworth. Muito bem, a teoria do apego ela foi desenvolvida mesmo pelo John Bowlby, que era um psiquiatra e psicanalista inglês. Ele observava as crianças que eram separadas precocemente das suas figuras de cuidado, mesmo elas tendo recebido alimentação e abrigo. E aí ele observava que essas crianças sofriam muito. E aí o Bowlby, propôs que o apego é uma necessidade biológica e evolutiva e que os bebês eles precisavam se manter próximos de quem cuidava deles, porque sozinhos eles não sobreviviam. E essa proximidade, ela não podia ser uma proximidade só técnica, né? O vínculo era uma programação instintiva que protegia o bebê, tanto física como emocionalmente. Ou seja, não podia ser apenas um cuidado técnico. Os bebês precisavam efetivamente de vínculo. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o psicólogo Harry Harlow estudava o comportamento desses macaquinhos, dos filhotinhos de macacos rhesus. Como que eles estudavam? Ele tirava os filhotinhos dos macacos rhesus da mãe natural e oferecia para eles uma mãe substituta de arame, que tinha uma mamadeira, ou seja, uma mãe substituta só de arame que tinha comida, e uma mãe substituta que era cercada de um tecido todo fofinho, todo gostoso, mas essa daqui não tinha comida. E os macaquinhos, eles passavam a maior parte do tempo com essa mãe fofinha, sem comida, e eles iam lá, se alimentavam com a mãe de arame, a mãe dura, a mãe seca, mas que tinha comida. Eles iam lá, comiam, e aí eles voltavam para essa mãe fofinha, mesmo que ela não tivesse comida para oferecer. E se eles se assustassem, eles iam doidinhos lá na mãe fofinha. Eles não procuravam a comida, eles procuravam a fofice, entende? E aí o que acontecia?
O Harlow, ele demonstrou com isso, de forma experimental, que o conforto, o contato e a sensação de segurança eram tão importantes quanto comida, quanto o alimento. E esses achados deram mais força empírica para os estudos do Bowlby. Aí, mais adiante, a psicóloga Mary Ainsworth, colaboradora do Bowlby, criou um outro experimento, que era da situação estranha, observando como os bebês reagiam à separação e ao reencontro com o cuidador. E a partir disso, ela desenvolveu estilos de apego, né? O estilo seguro, o estilo ansioso e o estilo evitativo. E aí, posteriormente, outros pesquisadores, que foram Mann e Solomon, descreveram um quarto estilo, que era o estilo desorganizado, mais comum em contextos de negligência, trauma ou medo, que também não são tão incomuns assim, né? Negligência, trauma e medo para crianças, porra, infelizmente, a gente tem bastante conhecimento disso. Então, basicamente, a gente tem 4 estilos de apego. O apego seguro, que deveria ser o que todas as crianças precisariam na vida para ter um bom desenvolvimento, né? Que é onde a criança tem uma figura que cuida, né? Sensível, previsível, consistente. Ela aprende que o mundo é um lugar tranquilo e as pessoas são confiáveis. Ela tem uma necessidade, ela vai ter a necessidade dela atendida e tá tudo ok. Ok, apego seguro. Segundo apego ansioso. O cuidador é imprevisível. Uma hora o cuidador vai acolher, uma hora o cuidador vai rejeitar, uma hora o cuidador vai atender a necessidade da criança, outra hora o cuidador não vai atender, e aí a criança fica insegura e com medo de ser abandonada. Mas, ao mesmo tempo, ela vai saber que, às vezes, o cuidador vai estar lá. Então, assim, é uma coisa que deixa a criança extremamente ansiosa. Porque, às vezes, vai dar bom, às vezes vai dar ruim. Então, ela nunca vai saber se vai dar certo ou não. O terceiro apego é o apego evitativo, que o cuidador é sempre frio ou ausente. De fato, que a criança aprende que não adianta ela demonstrar os sentimentos. Tanto faz ela demonstrar ou não demonstrar, o cuidador vai ser sempre gelado com ela. Então, essa criança, ela cresce tentando se proteger, porque a vulnerabilidade dela é inútil. Então, é melhor ela ficar quieta, é melhor ela evitar das pessoas saberem os sentimentos dela. Por quê? Porque ela só vai receber frieza. O quarto estilo de apego é um apego desorganizado. E ocorre quando o cuidador ele é fonte de medo ou confusão. E aí a gente tem... não acredito. Peraí, volta. Estilo desorganizado. Quando o cuidador é fonte de medo e confusão. Assim, a criança quer a proximidade, mas ela fica assustada. Os vínculos, eles ficam caóticos. Basicamente, assim, na verdade, o cuidador é fonte de trauma. O cuidador deixa a criança traumatizado. O cuidador bate, o cuidador assusta, o cuidador faz a criança temer aquele vínculo. Então, assim, é a criança que está sempre com medo do cuidador. E aí, este vínculo pode se tornar bastante doloroso, pode se tornar caótico. Aí, essa criança, ela cresce, né? E aí, assim, tirando quem teve o vínculo seguro, todos os outros vínculos, a gente tem adultos que fizeram ou se tornaram, de alguma forma, com algum problema emocional, psicológico ou psiquiátrico, né? E aí, o que acontece? Essas crianças que se tornaram adultos, elas podem precisar de alguma ajuda. Não é um rótulo fixo? Não. Teve muita gente que passou por esses vínculos não saudáveis e se tornaram adultos, ok. Conseguiram passar por tudo isso, conseguiram se organizar, conseguiram ficar bem e tá tudo certo. É uma marca, mas não é um destino.
Porque nosso cérebro ele é muito plástico, ele é muito flexível e muitas pessoas conseguem transformar esses vínculos que não foram tão bons em experiências boas, conseguem se transformar sozinhos. E tudo bem, tudo tranquilo. Mas muita gente fica com sentimentos, com vivências, com experiências negativas. Aí entra a terapia. A terapia é um espaço absolutamente fundamental. Um bom terapeuta, ele pode oferecer presença, ele pode oferecer escuta e ele pode oferecer o que o vínculo saudável lá atrás deveria ter oferecido, que é previsibilidade. Para quem não teve uma base segura, a relação terapêutica organizada, estruturada e segura pode ser o primeiro vínculo confiável que a pessoa venha a ter na vida dela. A relação terapêutica, ela deve estruturar a vida das pessoas. Uma relação terapêutica segura, tranquila, organizada, confiável, é um lugar onde você pode ser acolhido mesmo quando você está com medo, mesmo quando você está lascado, mesmo quando você acha que você fez coisas erradas, mesmo quando você fez coisas erradas, mesmo de qualquer forma. É um lugar onde você pode ser você mesmo. Você não precisa se esconder, você não precisa implorar por atenção. Você pode se construir naquela relação. E estar nesse vínculo terapêutico reeduca o seu sistema emocional, ensina o seu corpo e a sua mente a confiar em alguém. E aí, no caso, a terapia é muito mais do que a técnica, é a reconstrução afetiva. E aí é como se a gente fizesse uma teoria do apego quando a gente já é adulto. Em vez de a gente ter feito aquela teoria do apego lá atrás, que não foi construída de uma forma apropriada, a gente refaz essa teoria do apego quando a gente já é adulto para ter um apego seguro. Ah, mas aí eu vou ficar dependente do meu terapeuta. Não. O apego seguro lá atrás é para a gente ser independente. O apego seguro com um processo analítico, com um processo terapêutico, é para a gente ficar confiante e independente, né? E aí, a gente também consegue passar para o apego que ele se inscreve no nosso corpo, né? O bebê, quando ele está no colo de alguém que acalma esse bebê, né, que dá esse colo, o colo físico mesmo, né? Quando a gente está com o bebê no colo, a gente acalma esse bebê, o corpo desse bebê, ele libera ocitocina, que é um neurotransmissor. E aí esse neurotransmissor, ele promove o vínculo com esse bebê e promove o relaxamento desse bebê. Isso também acontece com os adultos. Adultos que estão em vínculo físico com outras pessoas também produzem ocitocina, que também produz relaxamento. Mas nos bebês é mais importante ainda, porque o cérebro ativa um sistema de recompensa dando segurança para esse bebê, dando segurança física, segurança emocional para esse bebê. E aí a amígdala estrutura as situações que regulam o medo, né? E quando a gente dá essa proteção física para o bebê, ele se acalma com a presença do outro. Se ele está num apego seguro, ele se acalma com a presença do outro. Mas se ele tem um apego desorganizado, por exemplo, ele vai ter medo com a presença do outro. Imagina um bebê que desenvolve uma forma de apego que ele tenha medo com o outro. Imagina como a cabeça de uma criança dessa vai se desenvolver para fazer um adulto. Como é que vai ser a cabeça desse adulto, né? E aí, tudo isso, ocitocina, amígdala, recompensa, prazer, segurança, vai ajudar a construir o que a gente tem de modelo interno do funcionamento emocional, que é um mapa. Literalmente é um mapa cerebral que define o que a gente, adulto, espera das relações que a gente tem a futuro, né? E aí, ao longo da vida, esses padrões de apego, eles se manifestam.
no modo como a gente se relaciona com os nossos parceiros, com os nossos cônjuges, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, na nossa facilidade ou na nossa dificuldade extrema, às vezes, de pedir ajuda para qualquer coisa, na forma com que a gente reage ao abandono, à proximidade, à distância. Muitas vezes a gente repete, sem perceber os movimentos que a gente fez lá na infância, e a gente não consegue sair desse padrão porque a gente não conseguiu refazer o padrão de apego que a gente tinha. E aí a gente espera o abandono, a gente espera a rejeição, a gente espera que a gente continue sendo desaprovado, ao mesmo tempo que a gente queria desesperadamente a aprovação de alguém. No fundo, a gente sabe que a gente vai ser desaprovado mesmo, então não adianta o que a gente faça, não vai adiantar. E aí, tudo isso pode ser só a repetição daquela voz dentro da nossa cabeça, da história que começou lá no berço, talvez pela falta deste colo, dessa construção do apego seguro. Mas assim, o mais importante de tudo isso é que isso pode mudar. O cérebro é um órgão mágico. O cérebro é plástico, o cérebro muda, a gente pode fazer milagres com o nosso cérebro. A dor emocional, ela pode ser reconfigurada. O tempo, a consciência, o acolhimento, a terapia, relações seguras, grupos afetivos, tudo isso pode funcionar como uma construção de uma base nova, segura. E com o tempo, a gente pode tornar a gente mesmo essa base segura. Quando a gente consegue reconstruir nossa vida, fazer terapia, se organizar, a gente passa a ser a base para a gente usar para ser o nosso próprio apego. E aí, o que antes era carência, vira um cuidado que a gente apresenta para a gente mesmo. A gente se defendia, a gente passa a ter discernimento sobre a nossa própria existência. E aí, aquele vazio desgraçado, filho da puta, que muita gente tem uma sensação de vazio com a própria vida, de que tá faltando alguma coisa, de que tem alguma coisa errada na vida, que não tem uma sensação de vazio, aquele vazio insuportável começa a virar uma sensação de criação, uma sensação de vínculo, primeiro um vínculo com a gente, depois um vínculo com as outras pessoas. Isso tudo vai moldando à medida que a gente vai se reorganizando desse apego equivocado previamente. Então, assim, o apego não é só uma teoria, né? O apego é uma coisa que os bebês vivem na pele, as crianças vivem na pele e a gente vive na pele, no corpo, nas nossas histórias. Então, é uma chance de um recomeço. Se você teve um colo, cara, solta rojão, celebra. E se você não teve, cara, sempre é tempo para reconstruir, né? E aí esse macaquinho que passou esse vídeo inteiro aqui com a gente, ele representa esse desejo, né, que a gente carrega. O desejo de ter uma casa para voltar, mas a casa primeiro é o coração da gente, a primeira casa é a gente, a primeira casa é que a gente consiga... se teve esse colo, poder ter esse colo para voltar, se não teve, ter o nosso próprio colo, né? E aí, na palavra final, eu diria que você encontre esse colo, que você ofereça esse colo. Se você é pai, se você é mãe, ofereça esse colo, construa esse apego seguro para quem estiver do seu lado, né? Obrigada. Curte, compartilha, dá o like para que o YouTube saiba que esse conteúdo é importante. Esse vídeo foi muito legal de fazer, um prazer fazer esse vídeo para vocês. Gostei muito. Nosso macaquinho aqui também gostou muito. Beijo, gente. Tchau, tchau.